Olá, queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para esse nosso momento de oração, de leitura, de acolhimento da palavra de Deus, que eu chamo de intimidade com Deus. Amém? Vamos ter intimidade com Deus. A intimidade se dá na oração, na introspecção, mas muito mais do que você simplesmente olhar dentro. Mas a oração é a experiência de você encontrar o Senhor que está no seu coração, que está na sua vida, que caminha contigo, que te leva pelos braços, não é verdade? Ao Senhor do qual e pelo qual nós vivemos, Senhor de toda a criação, o Senhor de todo o universo, tão perto de mim. Não é assim que diz a música? Que quase o posso tocar. Jesus está aqui. Diga assim: Jesus está aqui e eu creio. Diga: Jesus está aqui e eu creio. Perto de mim, fala ao meu coração. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos meditar aqui um pouco com a palavra de Deus. Se você tem oportunidade, entre no seu quarto, feche a tua porta e ore ao seu Deus que aí está, e Ele ouvirá a sua oração. Então faça como eu aqui, tenho a minha mesa, as minhas imagens aqui ao fundo. Deixa eu mostrar para vocês, porque não é curiosidade que eu quero matar de vocês, saber como é que é, onde o padre está, mas para mostrar para vocês que é um canto realmente de oração, tá bom? Sim, ó. Em minhas orações, minhas imagens, Nossa Senhora Aparecida, né? Olha, a imagem do Sagrado Coração, quando eu vou rezar o Sagrado Coração, né? Fica bem no centro. A outra imagem Aparecida, Nossa Senhora das Lágrimas, Jesus manietado, São José, a irmã Dulce lá atrás, certo? Jesus das Misericórdias, misericordioso, relíquia de Santa Faustina aqui do lado, relíquia de São Padre Pio, oração de São Bento. Tá aqui as imagens de Padre Donizete, enfim, as minhas imagens aqui. Aí a Chica do lado também. Então, quando eu quero rezar, eu volto aqui, a palavra de Deus, a liturgia das horas fica aqui do lado. Olha lá, Jesus, né? A devoção que eu tenho também é Santas Chagas, oração das horas do Padre, São Miguel Arcanjo está aqui do outro lado, e assim estou eu nesse mar, né? A cada oração, olho para um lado, rezo, volto ao meu coração. É o cantinho da oração. E você? Você tem na sua casa o cantinho da sua oração? Olha, uma mesa, nada mais do que isso, algumas imagens, certo? Uma cadeira e pronto, no meu quarto. Tá aí. Vamos à parte principal, que é falar com Deus. Jesus agora vai contar a parábola dos dois filhos, logo depois daquele problema que teve com os vendilhões do templo, né? Então Jesus está falando para a conversão daqueles doutores da lei, fariseus. Então Jesus chamando a atenção a eles, dando uma indireta, na verdade uma direta. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. E este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles responderam: O primeiro, que disse que não ia e foi. Então Jesus disse a eles: Em verdade vos digo, os publicanos, né, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Quer dizer, terão o reino de Deus primeiro. Pois João veio a vós no caminho de justiça e vocês não acreditaram em João. As prostitutas e os publicanos creram nele, se converteram. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tiveram remorso, arrependimento, para crer nas palavras de João. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, então Jesus conta essa parábola para dizer dos 2 filhos. Primeiro, aquele que Deus chama, no caso aqui os doutores da lei, o primeiro filho, né?
Na verdade, é o segundo. O primeiro é aquele que disse que não ia e foi, que são as prostitutas. As prostitutas, vai dizer o padre Paulo Ricardo na sua homilia de hoje, que eu gosto muito de ouvir ele, sabe? Ele disse, as prostitutas, elas são aqui a imagem daquelas pessoas ociosas, entendeu? E porque são ociosas, preguiçosas, acabam caindo, né, no mínimo, os pecados do mínimo, que é a preguiça. Ali vem o pecado da carne, o prazer, buscar satisfação, entendeu? Na carne. E por outro lado, os publicanos, os cobradores de impostos, são do máximo, né? Representam aqueles que fazem da ganância, portanto, o trabalho excessivo, o dinheiro, a razão de sua vida. Seja um que vai para a carne, porque pelo ócio acabam caindo a vida, buscando o ócio, e por outro lado, aqueles que fazem do excesso, entendeu? E da ganância, a razão de sua vida. Então, não necessariamente quer dizer os publicanos e as meretrizes. Sim, também, né? Os cobradores de impostos e as prostitutas, que ouviram, isso que é importante, ouvir a pregação de João, ouvir a pregação de Jesus, estavam vazios na vida pelo seu pecado, mas ouvindo se converteram, arrependeram-se. A palavra diz aqui, olha só, a palavra eu não li ela, que às vezes eu pulo alguma coisinha, mas ela é importante aqui para nós. Diz assim, o primeiro filho disse que não ia, mas foi. Disse, não quero, mas depois foi pego pelo remorso. Olha só, o que é esse remorso? É o arrependimento. Olhou e falou, o que eu estou fazendo? O meu pai me chamou a trabalhar e eu não fui. E o remorso, que gera o arrependimento, os fez ir. Enquanto o outro, que disse que ia e não foi. Ou seja, João pregou, eles não se converteram. Jesus pregou e eles não se converteram. E eu? Será que eu acho que estou convertido mesmo na minha vida? Será que aquilo que eu faço, as orações que eu faço, será se estão bem? Será se essa passagem de hoje não serviria para mim, para me fazer acordar como Jesus fez aqueles doutores da lei, querer se acordar? Está falando para eles, e para mim, para cada um de nós. Será se eu não preciso ter esse puxão de orelha de nosso Senhor? Quantas pessoas de vida errada estão voltando para a igreja? Quantas pessoas que tiveram uma vida ruim, cheia de pecados, mas se arrependeram, estão buscando viver a sua fé. E eu, que tenho tantos e tantos anos de igreja, será que eu estou vivendo realmente com amor e ardor a minha fé? Senhor, dai-me a graça, Jesus, me ajude, porque eu quero fazer a sua vontade. Eu preciso, Senhor. O Senhor precisa ser o único amor da minha vida. O Senhor precisa ser o Senhor da minha existência. Eu preciso de Ti, Senhor. Este mundo e seus vazios, seus prazeres fúteis não me servem mais. Ou santo ou nada, Senhor. Ou fazer a sua vontade ou nada. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.